Glória a Deus, irmãos. Amém? Graça e paz a todos. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: vamos louvar ao Senhor, vamos adorá-lo? Amém. Que Deus seja celebrado, né? Glória ao Senhor por isso. Ele é o nosso Deus, está nesse lugar. E você veio aqui para adorar não somente você, mas todos que aqui chegarem devem celebrar o nome do nosso Deus. Eu quero então dar as boas-vindas a você, desejar que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você esteja nesse lugar na disposição de adorar, de bendizer e de glorificar o nome do nosso Deus. Há um salmo que diz que nós devemos celebrar com júbilo, servir a Ele com alegria, entrar nos seus átrios com hinos de louvor. É o Salmo 100, um salmo bem conhecido, apenas a título introdutório nesse momento, para que a gente possa aqui buscar o Senhor e adorar e também ouvir a sua palavra. Amém? Vamos cantar, vamos bendizer o Senhor, vamos exaltar o nome dEle. E o hino de número 26, que está aí no seu inário, que será projetado aqui, também nós vamos cantar com alegria. É um hino bem sugestivo, que tem aí como título Ao Deus Grandioso. Talvez um título mais adequado seria Ao Deus Infinito, né? Trazendo a dimensão para além do universo, acima de todas as coisas, de todo o poder, de toda a majestade. E, meus irmãos, eu estava, a título também ainda de informação de vocês, pensando nessa situação, especialmente que aconteceu no final de semana em nosso país, a partir ali da decisão de uma autoridade do nosso país. Na madrugada eu acordei orando ao Senhor e colocando diante de Deus a nossa nação. E esse é um desafio que eu tenho que colocar para você, já fiz isso hoje de manhã, para a gente não esquecer de orar por nosso país. Eu estava fazendo aí uma reflexão e uma retrospectiva do que as Escrituras diz acerca do governo de Deus, da sua soberania, do seu poder, da sua riqueza, da sua força. E comparando com os homens, né, que já viveram na face da terra e que todos caíram, né, pelo poder de Deus, pela força do Senhor e tudo mais. Isso falou profundamente ao meu coração num momento de oração na madrugada. Por isso que esse hino é sugestivo, dizendo que Ele governa sobre todas as coisas, Ele reina. E nós, povo de Deus, podemos celebrar, independente das circunstâncias, nós podemos exaltá-lo e bendizê-lo. Então, quero convidar você a cantar, nesse momento, esse hino de número 26. Convido você a colocar-se em pé, se for na sua condição de fazer isso. Vamos cantar esse hino para o louvor do nosso Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu,
grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado. Ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 150. E é um salmo de apenas 6 versículos. Eu quero convidar você a fazer essa leitura em conjunto. Nós não vamos ler, eu lendo os versos ímpares e vocês respondendo com os versos pares, mas nós vamos fazer uma leitura corrida, todos nós, fazendo esta leitura deste salmo de número 150. E é interessante que sempre vem os versículos aí no imperativo, uma ordem que é dada pelas Escrituras para que a gente louve ao Senhor, para que a gente bendiga o Senhor, para que a gente exalte o nome dele em tudo o que ele tem feito para conosco. Então, Salmo 150, vamos então ler a uma só voz? Vamos lá? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita beleza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adubes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos redundantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor e bendizer o nome dele. Eu quero pedir a Vila que ore, celebrando e exaltando o nome do Senhor. A Ele nós queremos bendizer ao Senhor. Amém, Jesus. O Senhor é digno, Deus. Nós te louvamos por tua majestade, pelo teu grande poder, pelo quem o Senhor é. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Nós somos gratos a Ti e louvamos ao Senhor por isso. Queremos entregar a Ti todos os atos deste culto, Pai. Sim, Senhor. Toda a nossa mente, nosso coração sejam levados cativos à obediência de Cristo, Pai. Sim, Jesus. Possamos aqui, Pai, como um só corpo, louvar e bendizer o Teu nome e aprender do Senhor, Pai. Sim, Senhor. Possamos sair daqui, Pai, cheios da Tua presença. Sim, Senhor. Cheios, Senhor Deus, da palavra do Senhor. Sim, que Senhor. transforma, Pai, que traz vida ao nosso coração. Amém, E Jesus. possamos sair daqui, Pai, com os nossos corações cheios, Pai, cheios da Tua glória. Assim nós oramos e entregamos a Ti este culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Salmo 51.
Verso 1 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Apenas esse versículo, versículo 1 do Salmo 51, eu queria destacar a primeira palavra, que é um verbo que o salmista Davi coloca, quando ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus. Há quem diga, e eu concordo, né, com quem, por isso que eu vou dizer exatamente isso aqui, que esse termo que Davi usa aqui, compadece-te de mim, ele expressa, ou ele expressou após ele buscar todos os recursos para resolver a sua demanda de pecado diante de Deus, e não tinha outra alternativa, não tinha mais recursos, e aí ele se entrega dizendo: Senhor, tenha compaixão de mim. Eu só agora espero no Senhor. A única solução, a última solução é o Senhor. O Senhor é quem pode ter misericórdia de mim, porque se o Senhor não me perdoar, eu não tenho mais recurso, não tenho mais alternativas. E aí, meus irmãos, o que eu quero colocar exatamente nesse momento é que os nossos pecados, as nossas ações que afrontam o Senhor, só tem um recurso, só tem um caminho, só tem uma alternativa: que a gente de fato se apresente diante do Senhor em coração quebrantado, arrependido e confessando a Ele aquilo que porventura nós tenhamos praticado contrário à vontade do nosso Deus. É somente em Jesus que nós encontramos a fonte da solução desse problema. Então eu peço que você, nesse instante, curve sua cabeça, ore ao Senhor, diga para Ele se porventura você tem algo que precisa ser apresentado em confissão de pecados, que você faça nesse momento em oração silenciosa, onde cada um de nós sabe do que somos, do que fazemos, e então apresentar-se diante do Senhor. Esse é um momento gracioso, e você pode dizer: Senhor, segundo as tuas muitas misericórdias, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, e também de acordo com a tua benignidade, do quanto o Senhor é bom, por causa da tua bondade, perdoe as minhas faltas. Vamos ter esse momento na presença de Deus nesse instante. Eu quero pedir à nossa irmã Meire que ore então de voz audível agora, agradecendo a Deus pelo perdão. Pai querido, amado, obrigada, Senhor, por esse privilégio, Pai, meditando, Pai, para louvar, glorificar e ser grata ao Senhor, Pai. O motivo não teve, Pai, para te louvar, porque o Senhor é um Deus misericordioso, Pai, e perdoou os nossos pecados. Obrigada, Senhor, pela obrigada filha de irmã, Pai, que se apresentar aqui, Senhor, o coração quebrantado, arrependido, Pai, dos atos que cometemos, que não agradou o Senhor. Muito obrigada, Pai, pelos pedidos, Pai, pelos pecados confessados e perdoados nesta noite, Pai. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Em outro ato deste culto, celebrando e exaltando o nome do Senhor, eu quero chamar já o pessoal da música aqui, que vai continuar trazendo louvores, músicas e adoração ao Senhor. Enquanto isso, você tem a oportunidade de consagrar seu dízimo, sua oferta, e apresentar aqui diante de Deus em alegria, em gratidão por aquilo que o Senhor te abençoou. E como exemplo de testemunho da bênção de Deus, né, você pode ofertar com seu dízimo aqui
nesse momento. Então, você que trouxe, consagre ao Senhor enquanto nós cantamos. Esse é o mandamento das Escrituras, quando ela diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí, vamos obedecer, amando o Senhor com alegria no coração. Enquanto cantamos mais algumas músicas de louvor ao nosso Deus, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, consagre. Ali tem um QR Code na mesa, se você quiser fazer essa transferência agora, é só chegar ali e fazer pelo aplicativo do seu celular, e Deus há de recompensar, obviamente, naquilo que Ele promete por tua fidelidade, né, sobre você. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvar o nosso Deus. A palavra do nosso Senhor fala que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. E o Senhor está em volta do seu povo, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. E não dá para viver feliz sem o nosso Senhor. Então vamos cantar com alegria e com gratidão ao nosso Deus. Vamos todos juntos? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Aleluia. Vamos continuar esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E agora, para dizer ao Senhor e dizer uns aos outros, a começar em mim, quebra os corações, e para que sejamos todos um, como tu és em nós. E que no lugar da frieza que haja amor, que no lugar do ódio que haja o perdão. E que nós, o corpo de Cristo, cresça, venhamos crescer na graça do nosso Deus.
onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Seja esse o desejo do nosso coração, de ser discípulo de Jesus autêntico. E que sejamos todos um, caminhando rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Só as vozes. Onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Aleluia, Senhor, que sejamos, ó Pai, corpo de Cristo, Deus, rumo à perfeição, cumprindo, Pai, os teus mandamentos e seguindo a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos continuar esse momento de louvor e adoração, dizendo que o nosso Deus, ele é grande e muito digno de ser louvado. E que nessa noite venhamos engrandecer a Ele e agradecer a Ele pela obra em nossa vida. Porque Ele começou uma boa obra em nós e Ele é fiel para completá-la. Então que venhamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, aquele que também nos dá a vitória. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o nome do nosso Deus engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus,
seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra. Pois santo és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluia, Senhor, nós entregamos a Ti, Deus, esse momento de louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Queremos, ó Deus, engrandecer a Ti, Pai, e agradecer ao Senhor por Tua obra em nossas vidas. Ó Deus, que nós venhamos confiar no Senhor de todo o nosso coração e que o Senhor reine, Deus, em nossas vidas todos os dias, ó Pai. Te damos toda a honra e toda a glória, ó Deus, toda a força e todo o poder a Ti, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, entregamos esse momento a Ti. Amém. Muito bem, Deus é digno de ser adorado, celebrado e bendito. Esse outro momento que nós teremos aqui, neste culto, é o momento da ceia, que nós vamos fazer nesse momento. E a primeira carta de Paulo, a segunda, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, às vezes eu confundo da primeira e a segunda. O apóstolo Paulo escreve sobre a ceia que a igreja de Corinto tinha ali o hábito de fazer. Outras igrejas, obviamente, todas as igrejas e comunidades também estavam nessa mesma condição. E o que nós temos aqui nesse contexto que Paulo escreve é exatamente uma desvirtuação da própria igreja de Corinto naquilo que eles concerniam, o entendimento da ceia. E Paulo chama a atenção, repreende os coríntios por causa exatamente disso. E eu não vou ler do verso 17 até o 22, depois você pode ler em casa, mas eu só vou aqui a partir do verso 23 dizer, a partir do que Paulo está colocando, a razão daquilo que ele está chamando a atenção dos crentes naquele momento tão solene, tão sublime, que era a ceia. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. De novo ele justifica no verso de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Dentro exatamente dessa perspectiva, nós poderíamos dizer muitas coisas aqui, mas dentro desse entendimento, o texto vai ordenar, né, que a gente, lá na frente ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então são ordens do Senhor, das Escrituras para nós, em que nós devemos lembrar do sacrifício de Jesus, que trouxe redenção, libertação, salvação e vida abundante na presença do Senhor. Nesse entendimento, eu convido você a consagrar-se para comer do pão e beber do cálice neste momento. Enquanto isso, eu chamo os presbíteros para estar aqui comigo, para a gente fazer esse momento de distribuição, esperando os irmãos chegarem até aqui. Antes, porém, vamos orar agradecendo os elementos. Eu quero pedir ao presbítero Claudemir que faça esta oração. Deixa eu passar pra cá. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença nos colocamos e que somos gratos, Senhor. Queremos, ó Deus, oferecer a nossa vida, ó Deus, a Ti, oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, ó Deus, porque o amor que nos foi demonstrado ali na cruz do Calvário foi algo incondicional, algo, ó Deus, que nos foi ofertado, ó Deus, sem nós termos, ó Deus, oferecido nada que nos fizesse merecedor. Que somos gratos por isso, porque ali o Senhor derramou o Teu sangue precioso e remiu, ó Deus, a cada um que aqui está, ó Deus, dos seus pecados e da condenação, ó Deus, que nos era certa. Somos gratos por isso, Senhor, Deus, pelo resgate que o Senhor fez na vida de cada um de nós. Consagramos a Ti, ó Deus, estes elementos. O pão, ó Deus, não deixará de ser pão. E o suco de uva, ó Deus, ou vinho, não deixará de o ser. Mas bem sabemos, ó Deus, que estes símbolos, ó Deus, são uma forma de celebrarmos, ó Deus, a tamanha vitória que o Senhor concedeu a todo o Teu povo, a todos aqueles que foram chamados, ó Pai, e eleitos, Deus, através do Teu sacrifício ali na cruz do Calvário. E somos gratos por isso e por este motivo, ó Deus, celebramos a Ti nesta noite. Consagramos a Ti esses elementos e que estes, ó Deus, sirvam como meio de graça para a minha vida e a vida de cada irmão que aqui está. Porque assim nós te oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E nós convidamos a todos os irmãos que são membros dessa comunidade, reconhecidamente evangélica, que está em plena comunhão com a sua igreja. Convidamos você para sair do seu lugar, pegar o seu cálice aqui com o seu pão e voltar, e assim podermos fazer todos juntos. E aí você espera, tá bom? Uns pelos outros. Pode fazer isso. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu
meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Queridos, a Bíblia diz que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Façam isso em memória de mim todas as vezes que morreres. Lembrando, irmãos, desse sacrifício de Jesus, vamos comer ele todos os dias. Essa escritura diz também que Jesus, depois de haver ceado, nós acabamos de ler aqui, ele tomou o cálice, tendo dado graças, ele deu aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim todas as vezes que eu beber. Nessa disposição de obedecer o Senhor, vamos então lembrar desse sacrifício que Ele nos resgatou e nos deu vida e abundância. Beber dele todos, filhos e filhas. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive
Podem sentar, meus irmãos. Vamos chamar as crianças aqui para orarmos e elas irem para o espaço reservado ali para a mensagem que Deus tem para elas, a partir das professoras, e os demais irmãos ficam aqui. Eu quero pedir ao presbítero Jaldes que ore, pedindo que Deus abençoe esse tempo com as crianças ali nas salinhas, né, onde elas vão receber a palavra do Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, te chamo nesta hora, Pai bendito, nós pedimos que o Senhor, Pai, venha, ó Deus, encher de sabedoria, de graça, conhecimento, discernimento espirituais, a professora, Senhor, que vai ministrar, Deus vai ouvir, vai ministrar, Senhor, a essas crianças, que elas possam receber do Senhor, Pai, a unção grandiosa, poderosa, Pai, com entendimento, para que desde criança, Pai, eles possam entender, todos possam entender, ó Deus, da grandiosidade do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Entender que Jesus Cristo morreu na cruz e derramou seu sangue precioso para nos limpar e nos purificar de todo o pecado. Então, nós possamos, desde criança, ter esse entendimento. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto. Aos demais irmãos, vamos ficar aqui e juntos podermos ouvir do Senhor. Eu espero que o Senhor ministre ao nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 21. Deixa eu até ver aqui meu... João capítulo 21, do verso 15 ao verso de número 17. João capítulo 21, do verso 15 ao verso 17. Todos encontraram? Amém? Podemos então ler e pensar no que Deus tem a dizer para nós? Olha só o que diz aí a palavra. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Até aí. Coloca diante de Deus, então, esse momento, você, orando, pedindo que Deus ministre ao seu coração. Vamos, então, ter esse momento de oração. Você pode dizer para o Senhor o que você quer ouvir dele. Você pode dizer para o Senhor que qualquer coisa que possa atrapalhar a mensagem chegar ao seu coração, pedir que Deus venha ajudar a você compreender o que o Senhor tem a dizer.
eu quero, junto com os meus irmãos, ouvir tua voz. Não quero ficar, ó Pai, aqui sem saber o que o Senhor tem a me dizer. E que qualquer pensamento ou indisposição que venha, porventura, atrapalhar em ouvir tua voz, que seja retirado, que seja eliminado. Nos ilumina também para ser instrumento do Senhor para ministrar esta palavra que é tão importante e tão necessária para a nossa edificação. Pedimos, portanto, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhando para o contexto desse capítulo, nós podemos observar que Pedro, estava numa situação de carência de ser restaurado de algo que ele havia, digamos assim, vivenciado há um tempo atrás. E o fatídico momento em que Pedro nega a pessoa de Jesus traz para ele uma dificuldade dele reconectar a sua relação com o próprio Senhor Jesus. E é nesse entendimento que eu quero que a gente pense aqui. Eu quero ser resumido por conta de algumas demandas que nós temos no final deste culto, mas eu quero que você então possa estar bem atento para que aquilo que for dito você já venha processar em seu coração aquilo que o Senhor pode te edificar e te abençoar. O apóstolo Pedro era um símbolo do homem inconstante. Todos nós, se olharmos os evangelhos e lermos de forma focada na dinâmica e vida de Pedro, nós vamos observar exatamente isso. Ele oscilava entre os momentos de grande fé e as circunstâncias de intensos medos. A gente pode observar isso quando ele tem medo da tempestade e logo que ele reconhece e vê que é Jesus que vem, né, ao seu encontro, ele, reconhecendo que é Jesus, ele, pelo ato de grande fé, ele se lança na água e anda sobre as águas, como diz um dos evangelhos, né, escrito aí. E aí Pedro faz essa oscilação por sua inconstância, muitas vezes da sua maneira de ser, de temperamento, né? Ele era sempre explosivo, falava sem pensar e agia sem refletir. Era alguém, de fato, que agia por impulso. Era capaz das afirmações mais sublimes acerca de Jesus para depois expressar as fraquezas mais vergonhosas que um discípulo podia viver ou pode viver nos dias atuais. Ele no momento expressava uma fé robusta e no outro momento ele submergia diante da incredulidade, né? Se você for ver a história dele, a conversa dele, você vai observar isso. Pedro chegou a ponto de negar o seu nome, suas convicções, sua fé e o seu Senhor. Diante do tempo que ele vivenciou ali com o Senhor Jesus. Ele desceu o nível de postura como discípulo ao julgar-se melhor do que os seus colegas, né, os seus companheiros, outros discípulos ali de Jesus. Ao seguir o seu mestre de longe, ao se inserir no meio daqueles que zombavam do Filho de Deus e ao negar repetidamente e até com os impropérios que o conhecia. Quando ali Jesus foi preso, os discípulos todos abandonaram Jesus, Pedro foi ali ficar na periferia do grupo que estava ali observando Jesus preso, e quando alguém chega para ele e diz assim, você é um deles? Ele diz, de jeito nenhum.
Você estava com o mestre. Ele, não, eu não. Então, ele andava exatamente nessa situação. Pedro chegou ao ponto de desistir de tudo. Desistiu de ser discípulo. A única coisa que ele sabia era fazer, que ele sabia fazer era chorar amargamente e alagar o seu leito com suas lágrimas abundantes. Mesmo Pedro tendo desistido de si mesmo, Jesus não desistiu de Pedro. E aí eu quero já pedir que você conecte isso. Se alguma vez você tentou desistir do Senhor, você saiba que Ele não desiste de você. Você saiba que Ele sempre está à procura de se relacionar com você. Pedro, aliás, Jesus não abdicou do direito de ter Pedro ao seu lado. Por isso mandou-lhe um recado pessoal. Se nós observarmos aí Marcos capítulo 16, verso 7. Jesus não desiste nunca dos seus. Ele é o pastor que procura a ovelha perdida. Ele vai ao encontro daqueles que caíram para restaurar. Essa é a postura de Jesus. O que Jesus fez para restaurar Pedro. E aí eu quero entrar agora nesses momentos aqui de reflexão de algumas lições. O que é que Jesus fez para resgatar Pedro? Porque Pedro, após ali negar Jesus, depois que Jesus foi crucificado, Pedro ficou frustrado, Pedro ficou chateado, ficou triste, desiludido. E ele decidiu abandonar exatamente aquele convite de Jesus. E a Bíblia diz que ele foi pescar. E é nesse momento, após a ressurreição de Jesus, Pedro com os outros discípulos estão pescando. E Jesus vai ao encontro deles num amanhecer ali na praia. Então, o que Jesus faz, ou o que Jesus fez, na verdade, para restaurar Pedro? Em primeiro lugar, Jesus decide procurar Pedro. Jesus decide buscar Pedro. E aí, queridos, é isso que eu quero que a gente pense. A ovelha perdida, ela não volta ao aprisco sozinha. Aqueles que tropeçam e caem, não se restauram sozinhos de suas quedas, que às vezes proporcionam vergonha. Jesus, ele nos ensina a ir ao encontro dos caídos. Jesus, ele traz uma proposta para nós, seus discípulos, em buscar aquele que exatamente está perdido. Quando ele trata da parábola da ovelha perdida, ele está exatamente dizendo isso. Precisamos tomar a iniciativa. Não é a ovelha ferida que procura o pastor, mas o pastor que vai em busca da sua ovelha perdida. Jesus não apenas nos ensinou essa verdade, ele também praticou, dando-nos o exemplo. E aí, queridos, eu quero aqui aplicar isso para mim, para você. Você lembra de alguém que precisa voltar? Você lembra de alguém que já disse para você que é um discípulo de Jesus há algum tempo atrás e por uma circunstância ou outra, ele não está mais no aprisco das ovelhas? Você entende, você lembra de alguém, talvez alguém da sua família, talvez o seu vizinho, talvez o seu amigo de trabalho. Talvez você tenha ouvido dele essa semana que não crê mais que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Eu quero pedir que você esteja sempre disposto a ajudar alguém voltar. Porque a parábola da ovelha perdida tem exatamente essa lição de buscar aquele que está ferido, perdido e que precisa de direção e que precisa de cura. Então, em primeiro lugar,
Jesus está ali observando Pedro. Após a sua ressurreição, Jesus decide procurar a pessoa de Pedro. A segunda lição que eu quero aprender com vocês é que Jesus decide não condenar a pessoa de Pedro. Apesar de Pedro ter desistido, apesar de Pedro ter negado, apesar de Pedro estar fazendo outra coisa agora, Jesus decide não condenar. E talvez o que Pedro mais esperasse fosse uma reprimenda severa de Jesus. Pedro havia prometido ir com ele até a morte, mesmo que os outros discípulos o abandonassem. Ele diz: jamais, Senhor, jamais eu te deixarei. E agora está Pedro decepcionado. Mas Jesus, mesmo sabendo da intenção de Pedro, Jesus vai ao encontro dele e decide restaurar. Por quê? Porque nós podemos entender como Pedro havia prometido ir com Jesus até a morte, mesmo que os outros discípulos o abandonassem, a sua arrogância tornou-se notória. Pensando ser mais forte do que os outros, ele tornou-se mais fraco. Pedro agora revela exatamente isso. Sua autoestima estava no pó. Ele se sentia o pior dos homens. Ele dizia que não tinha mais o que fazer, não tinha mais alternativa. Jesus, então, vem a ele não para esmagá-lo, não para reprimi-lo, mas para dizer: Pedro, vem cá, vamos conversar. Eu quero ter uma caminhada com você. E Jesus ali na praia diz que prepara uma refeição, conversa com ele com discrição e faz perguntas endereçadas ao coração de Pedro. E meus irmãos, eu sei que nem sempre é fácil agir dessa forma. Eu sei que nem sempre é fácil a gente administrar determinadas situações. Talvez Jesus tivesse ficado frustrado, decepcionado com Pedro. Poxa vida, como é que o cara diz que vai comigo até a morte e na hora que eu sou preso, ele simplesmente me abandona, ele simplesmente me nega. Ele simplesmente vira as costas, ele simplesmente espragueja com os outros que o acusa de conhecer Jesus. Eu sei que nem sempre é fácil, irmãos. Nós somos, às vezes, como Pedro. Às vezes nós agimos como tal. Às vezes nós o negamos. Às vezes nós dizemos: não, eu nem conheço, eu nem sei quem é. Às vezes fugimos de determinados confrontos. Mas, queridos, Jesus, ele está à nossa disposição para nos restaurar. Ele está com seus ouvidos atentos, querendo também falar conosco, querendo ter relacionamento conosco. Ele quer ouvir a nossa voz, ele quer falar também conosco. Eu sei que nem sempre é fácil, mas Jesus quer nos ensinar exatamente isso. Decida reconciliar-se com aqueles que de repente decepcionaram. Às vezes a gente fica decepcionado, frustrado. Mas Jesus faz um movimento interessante, vai à procura de Pedro. Nós, como discípulos de Jesus, devemos também fazer isso. Às vezes as pessoas, de fato, nos frustram, nos decepcionam. Mas a pergunta é: até que ponto eu tenho disposição de perdoá-lo, de ir até ele, de procurá-lo para restaurar? E aí precisa que a gente esteja na dependência do Senhor, para que essa restauração aconteça. Então, em terceiro lugar,
nós podemos observar o que Jesus faz, qual é o movimento que Jesus faz para restaurar a relação com Pedro, ou a vida de Pedro, né, para o ministério. Jesus decide despertar o amor de Pedro. Aí entra exatamente o que nós lemos, de maneira mais emblemática aqui, quando Jesus enfaticamente pergunta para Pedro 3 vezes: tu me amas, tu me amas. E cada resposta de Pedro para Jesus, Jesus dá uma missão para ele: pastoreia os meus cordeiros, cuida do meu rebanho, né? E ele vai sendo confrontado ali, e sendo despertado para o ministério para o qual ele foi chamado. Então, em vez de Jesus confrontar Pedro, fazendo-o lembrar de suas decepcionantes quedas, Jesus toca de forma sensível no âmago do problema, perguntando-lhe: tu me amas? Interessante essa dinâmica do próprio Jesus com Pedro. Porque Jesus, sabendo de todas as coisas, Jesus podia pensar outra coisa, podia dizer outra coisa para Pedro, podia passar na cara de Pedro dizendo: eu falei para você que você ia me decepcionar, que você ia me negar. Inclusive antes que o galo cantasse, né? Você iria me negar 3 vezes. Mas não, Jesus agora faz um outro movimento. A pergunta de Jesus é exatamente essa: Pedro, tu me amas? E quando Pedro caiu, né, o seu ego estava assentado no trono de sua vida. E aí nós precisamos olhar muitas vezes, queridos, para dentro de nós mesmos. Quando nós caímos é quando o nosso foco está em nós mesmos. Quando nós caímos é quando nós não estamos conectados com a força do Senhor. Quando nós caímos é porque, de fato, a nossa tendência é buscar a nossa autossuficiência. E Pedro vai ser confrontado por Jesus diante de uma pergunta que Pedro nunca mais esquece: Pedro, tu me amas? Talvez a repetição 3 vezes aqui dessa pergunta para Pedro tem um sentido muito profundo e pedagógico, de Jesus querendo reafirmar que cada vez que Pedro negou, cada pergunta que Jesus faz, se tu me amas, tinha a ver com cada negação que de fato Pedro havia dito para Jesus. Para Pedro se levantar, Jesus precisava estar no trono do seu coração. E quando Pedro arranca de si o seu ego e coloca Jesus no lugar exatamente do seu ego, do seu orgulho, aí as coisas começam a funcionar e Pedro começa a ser restaurado. Meus irmãos, e é assim que muitas vezes nós vivemos. Precisamos que Jesus seja o centro das nossas vidas, precisamos que Ele governe sobre nós constantemente, precisamos que a gente cada vez mais coloque diante do Senhor a nossa dependência. O amor é o maior dos mandamentos, nós precisamos pensar nisso. O amor é o cumprimento da lei. Essa pergunta que Jesus faz para Pedro tem a implicação para toda a vida. E daquele momento em diante, nós vamos observar um Pedro muito mais aplicado piedosamente. Nós vamos ver um Pedro sem soltar palavras de negação, dizendo que não conhece Jesus, pelo contrário. Até no seu último momento, do maior sofrimento que Pedro passou, no momento de sua morte, os seus algozes querem crucificá-lo. E ele diz: a sentença é esta. E Pedro diz assim: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Então inverte a ordem da cruz. Me crucifica de cabeça para baixo. Eu amo meu Senhor o suficiente para não ter medo de morrer nessas condições. E aí Pedro vai, depois que Jesus tem esse encontro
e que desperta a pessoa de Pedro para viver exatamente o seu ministério, Pedro, a partir daquele momento, está à disposição para pagar qualquer preço por amor a Jesus. O amor é a prova genuína de que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Enquanto antes Pedro negava, agora Pedro está à disposição de ser preso, à disposição de ser condenado, à disposição de ser açoitado. E o livro de Atos vai trazer alguns episódios de Pedro nesse sentido. A condição única exigida a Pedro para voltar-se para Jesus e para reingressar no ministério era demonstrar o seu amor por Jesus. Diante disto, meus irmãos, o meu conselho é: porque você ama a Jesus, porque você é um discípulo de Jesus, revele este amor por Ele. Revele este amor por Ele. E sabe quando é que você começa a revelar esse amor por Ele? É quando você tem a disposição de obedecer a palavra dEle. Ah, mas isso aí é um sacrifício. E é. Negar a nós mesmos para obedecer a palavra do Senhor é um sacrifício. Deixar de fazer o que nós gostamos para obedecer o que a ordem da palavra diz é de fato um sacrifício, mas quando nós amamos o Senhor o suficiente, isso não é problema, isso não é dificuldade. Há uma disposição sim de pagar o preço com sofrimento. E hoje nós tratamos isso na escola bíblica, falando sobre os dons espirituais. A obediência ao Senhor tem a ver exatamente com a disposição de se submeter ao que for necessário passar. E a referência maior desta é a pessoa de Jesus. E nós comentamos isso aqui na escola bíblica quando dissemos ali, Jesus no jardim do Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não deixe eu ir para a cruz, em outras palavras. E o Pai não o atende, mas ele diz assim: eu quero obedecer, faça a tua vontade e não a minha. Quando nós amamos o Senhor, nós estamos à disposição de dizer: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, eu quero te obedecer. E que isso, querido, seja um marco na minha vida e na sua vida. Tenha a disposição de amar o Senhor mais do que qualquer coisa neste mundo, ao ponto de você não abrir mão e não negociar aquilo que é devido ao Senhor, em detrimento de alguns desejos particulares e carnais que nós temos. Em quarto lugar, Jesus decide curar as memórias de Pedro. Jesus preparou a cena para conversar com Pedro. A queda do apóstolo havia sido ao redor de uma fogueira. Lembram aí quando Jesus foi preso, foi levado para o pátio da casa, se não me engano, de Caifás, me ajudem aí. E Pedro estava ali, numa noite fria, ao redor da fogueira. Quando Jesus ressuscita e Pedro está pescando, Jesus chega na praia, faz um fogo ali e chama Pedro para conversar. Jesus faz isso na praia, mostrando essa cena. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, em grau ascendente. Pedro negou, jurou e praguejou. Essa é a ideia ascendente da sua negação. Primeiro ele disse: eu não conheço. Depois ele disse: eu juro. Depois ele começa a falar um monte de coisas com aqueles que estavam acusando ele. É uma ideia ascendente, mais intensa da sua negação. Jesus então lhes fez 3 perguntas, também em grau ascendente. E Jesus quer não apenas restaurar o coração de Pedro, mas também curar as suas memórias amargas. É interessante que cada vez que Jesus pergunta para Pedro: tu me amas?
ele enfatiza mais na segunda e na terceira vez. E aí Pedro vai sendo quebrado ali, né? Pedro vai sendo curado, Pedro vai sendo confrontado. Pedro está aqui num processo de restauração. O Senhor se interessa não apenas pelas nossas convicções, mas também pelos nossos sentimentos. Jesus está interessado a ouvir o seu coração. Ele está no desejo de ouvir o que você tem a dizer. Ele quer curar as suas feridas também. E meus irmãos, quantos Pedros temos aqui? Quantas vezes nós nos comportamos como Pedro? Dizendo, eu não conheço. Precisando de cura das experiências traumáticas do passado, será? Estamos precisando de nos desvencilhar de coisas que estão presas, que nos faz não avançar na nossa trajetória e ministério. E assim como Pedro, queremos desistir de viver a fé, de viver o amor e a esperança? Essa é uma pergunta que não quer calar. Mas eu quero, queridos, afirmar com toda certeza, o Senhor Jesus se interessa por restaurar as suas convicções, os seus sentimentos, curar as feridas da sua alma. Às vezes, queridos, no meio da comunidade, ao longo da nossa vida, da nossa história, marcas e feridas carregam sobre os nossos ombros dores terríveis e que nós precisamos ser curados. Ele quer que você deixe para trás toda a frustração. Se liberte. Poxa vida, quando eu lembro daquilo que passou há 10 anos atrás, chega a me dar ansiedade. Permita que o Senhor restaure. Porque Jesus está decidindo curar as memórias de Pedro. Jesus não quer trazer à tona exatamente aquilo que Pedro havia negado. Mas Jesus quer trazer exatamente à tona uma prova de Pedro, que Pedro de fato ama o Senhor, que Pedro está disposto a agora caminhar e viver o seu ministério. A quinta e última lição, e eu já encerro. Jesus decide reingressar o apóstolo Pedro ao seu ministério. Depois de restaurar Pedro, Jesus lhes deu uma ordem clara: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. É uma ordem aqui. E aí eu fico pensando, se Pedro traz consigo para o ministério todas as feridas e os ressentimentos das experiências vivenciadas, especialmente quando ele negou a pessoa de Jesus, ele não seria alguém tão poderoso ali no seu ministério. Ele não teria trazido tanto resultado. Mas Pedro agora deixa, de fato, isso para trás. Porque o que importa agora é nós amarmos o Senhor. O que importa agora é, de fato, fazer a vontade dEle. O que importa agora é seguir os mandamentos dEle. O que importa é trazer à mente, à lembrança, aquilo que Jesus fez na vida dele. E aí, queridos, o que é que nós precisamos aprender exatamente aqui? É que sempre as adversidades, elas vão existir. Mas nós não podemos, trazer isso com a gente ao longo da nossa vida cristã. A gente precisa exatamente deixar as coisas que ficam para trás, que atrapalham a gente precisa deixar para trás. Paulo fala disso em outro momento. Deixando as coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E é assim que Jesus quer fazer com Pedro, reingressa Pedro no ministério,
E Ele quer fazer isso também comigo e com você. A igreja, às vezes, é uma comunidade que traz dificuldades. Tem pessoas, muitas pessoas feridas e machucadas, que não querem mais saber da comunidade dos santos. Porque talvez não deixaram Jesus curar as suas memórias e os seus sentimentos. Nós precisamos observar que Jesus aqui Jesus restaura não apenas a vida espiritual de Pedro, mas também o seu ministério como apóstolo e seu trabalho como pastor do rebanho. A atitude de Jesus em relação a Pedro lança luz sobre a atitude da igreja, que a igreja deve ter em relação àqueles que caíram e precisam ser restaurados. Olha só, Jesus, no final do seu ministério, nas últimas horas de vida antes do seu sacrifício, há um problema grave. Pedro pratica algo afrontoso contra o Senhor. E depois Jesus vai restaurar. E talvez, queridos, você esteja aí machucado e ferido. É hora de restauração. É hora de Deus fazer a diferença. É hora de Deus curar exatamente isso. Permita que o Senhor restaure a sua comunhão com Ele e com, de repente, pessoas que porventura você precisa ser restaurado. Que Deus nos dê sabedoria e amor para agirmos de modo semelhante ao que Jesus fez com Pedro. Pedro estava na sua rotina, fazendo suas coisas. Talvez tenha gente que já desistiu, está fazendo suas coisas, sua rotina. Você pode ir lá, você pode conversar, você pode buscá-lo. A ovelha ferida, a ovelha perdida, a ovelha machucada e que precisa de restauração. Que Deus nos ajude, queridos, a sermos pastores, sabe? De pastorear o rebanho do Senhor. Você não precisa ser ordenado, você só precisa ter o dom do pastoreio. Assim como Jesus tinha. Assim como Jesus deu a Pedro e a todos os seus apóstolos e a tantos outros discípulos dele, que ainda vive hoje, que trabalha e que serve ao Senhor. Nós somos restaurados pelo Supremo Pastor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Mas nós somos também chamados para ir buscar outros que estão precisando ser curados e restaurados na relação com o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver para o louvor da glória dele. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé, encerrar esse momento. E não sei se você tem pedido de oração, se você tiver, pode levantar sua mão e colocar para a gente, nessa última oração, orar pelo seu pedido, pela sua necessidade. Alguém tem? Diga, minha irmã Beth. Berenice. Sim. Oh, Jesus, toda semana eu lembro da Berenice. Oro por ela, não conheço, mas pelos seus relatos eu imagino o sofrimento. Que Deus venha sustentar. Diga, Amanda. É. Sim. De quem? Ah, tá grávida a Vivian? Eu não sabia. Ah, aí. Sim. Sim, sim, sim. Amém. Vamos orar. Mais algum pedido? Diga, minha irmã Abadia. Maria de Fátima. É. Aham, tá certo. Vamos orar pela Maria de Fátima, a vizinha da nossa irmã Abadia. Mais alguém?
Pelo Ian e o Isaac. Sim. Lembrar do Ian. Quem? Dona Ana? Ô, minha irmã Ana, quer vir aqui para a gente orar aqui? Vem aqui. É, tá bom. Eita, mais uma menina. São 4 agora meninas? Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá bom. Tá difícil, né? Vamos orar. Mas Deus é Senhor. Vamos orar pelo nosso país, queridos. Eu quero aqui convocar a igreja e desafiar você a orar todos os dias por nossa nação. Nós estamos num período tenso, difícil. Não esqueça de orar por nosso povo. A Bíblia ordena que nós devemos orar pelas autoridades e por nossa nação. Então, lembre disso, que é um mandamento das Escrituras, que a gente possa fazer isso. Diga, minha irmã Gonçalina, pelos seus filhos, né? Tá bom. Vamos então orar? Deus, na tua presença nós queremos exaltar o teu nome e dizer, Senhor, que o Senhor cada dia nos pastoreie e que nós, bem como os discípulos do Senhor, possamos pastorear outros. Essa é a nossa missão, a nossa responsabilidade. E diante de Ti, nós, ó Pai amado, somos seres tão carentes, tão necessitados, e nós precisamos do Senhor. Primeira coisa que eu quero apresentar de necessidade aqui, ó Deus amado, mais específica, é a nossa irmã Ana, pela sua necessidade de saúde. Pai, o Senhor conhece a sua estrutura física. O Senhor sabe das dificuldades que ela está passando por causa da sua saúde. A nossa oração é que o Senhor venha visitar a nossa irmã, venha restaurar as suas forças, venha, ó Deus, tirar todas as dores que porventura ela esteja passando, venha, ó Deus, curá-la, para que o nome de Jesus seja celebrado por ela, pelo seu esposo, pela sua família toda, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Pai amado, nós pedimos que o Senhor, pela tua infinita bondade, venha restaurar a saúde da nossa irmã, em nome de Jesus. E fortaleça a minha irmã naquilo que ela tem, ó Pai amado, necessidade de ser fortalecida. Ela tem servido o Senhor, ela ama o Senhor, ela tem trabalhado para o teu reino, Pai, ela tem produzido no teu reino. E, ó Deus amado, ela se encontra com dificuldades e limitações, mas o Senhor é aquele que restaura as forças do cansado, dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Então, ó Pai amado, venha abençoar a minha irmã e restaurar a sua saúde em nome de Jesus. Nós pedimos então que o Senhor venha visitá-la, Pai, no leito da enfermidade e trazer a saúde que ela precisa. De forma também especial, pedimos pela Berenice, Pai. Essa mulher que está distante daqui, mas está diante do Senhor. O Senhor conhece o seu sofrimento, Deus. Como essa pessoa tem sofrido ao longo dos dias, ao longo dos meses, ó Deus. Tanta dor, tanta dificuldade. Cada dia a enfermidade tem definhado essa pessoa. Nossa oração é que o Senhor entre com providência naquela vida. O Senhor não apenas pode curar, mas até ressuscitar mortos. Tua palavra diz isso. Todo poder pertence ao Senhor e a vida pertence ao Senhor. Dá a Berenice, ó Deus amado, aquilo que ela necessita. Ressuscita, ó Deus amado, dos mortos. E que o nome de Jesus seja glorificado, seja exaltado, seja bendito. Que a sua alma te adore, Pai amado, te bendiga e te exalte, Pai. E se for da tua vontade, cura fisicamente a Berenice, Senhor. Mas, ó Pai, a nossa oração é que a vida eterna em Cristo Jesus seja garantida, Pai amado, pela conversão, pelo lavar regenerador de Jesus sobre a vida da Berenice.
Nós assim oramos, nós clamamos, nós pedimos que a tua bênção esteja sobre ela. Alivia todo o sofrimento, Pai amado. Não deixa que ela parta desse sofrimento aqui deste mundo para um sofrimento eterno, Senhor. Mas que ela seja redimida, lavada no sangue do Cordeiro, Pai. Antes mesmo, ó Deus amado, dela dar o último suspiro, antes de perder a consciência aqui neste mundo, que a graça salvadora e redentora de Jesus esteja sobre a Berenice. Nossa oração, Pai amado, também é pela restauração e saúde do Ian e o Isaac. Venha abençoar esses meninos, restaurar a saúde deles, derramar de tua graça e de tua bênção, ó Pai, sobre a vida desses dois meninos, e que eles sejam restabelecidos, ó Pai, o mais breve possível em sua saúde. Nós pedimos, ó Pai, pela nossa irmã Gonçalina, pelos seus filhos, ó Pai, nós apresentamos diante do Senhor, que o amor do Senhor, que não tem outra força que possa vencer, ó Pai amado, venha entrar e penetrar no coração e na alma dos seus filhos, visitando-os, ó Deus, onde eles estão, que eles sejam lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Pai, especialmente o Edelson, Deus, visita esse homem onde ele estiver, que o encontro dele com Jesus seja irrevogável, Pai, no sentido dele abraçar a fé em Cristo Jesus, de ser restaurado, ó Deus, a comunhão dele é com o Senhor, e que ele jamais, ó Deus, venha desviar-se da tua presença e do teu caminho. Pai amado, nós oramos por todos, ó Pai, que precisam exatamente desta bênção. Nós intercedemos, ó Pai, pela família da Juliana, Rony, Juliana, suas condições de saúde, são irmãos amados nossos em Cristo Jesus, Tainá e suas filhas também, pela restauração da saúde de toda essa família, que tem trazido, ó Deus amado, as enfermidades têm trazido sofrimento e dificuldades para eles. Pedimos, ó Pai amado, pela gravidez da Tainá, aliás, da Vivian, Senhor, que a tua bênção esteja sobre ali, aquela gravidez, juntamente com o Carlos Eduardo, que eles, ó Deus amado, possam sentir tua presença, possam, ó Pai amado, ter essa gestação saudável, ó Deus amado, e essa criança venha a nascer com saúde para o louvor da tua glória, que eles celebrem o teu nome, que eles exaltem e bendigam o Senhor em todo o tempo, Pai. Nós pedimos, nós oramos, nós clamamos, ó Deus amado, por tua bênção sobre os meus irmãos, sobre todas as necessidades aqui apresentadas, ó Pai, que porventura, ó Deus, eu não tenha lembrado, mas o Senhor é aquele que já ouviu os pedidos, e por isso nós colocamos diante do Senhor, e queremos, ó Deus, pedir que o Senhor abençoe nossa nação, abençoe nosso Brasil, derrame tua graça sobre nós, Pai, desperta-nos, ó Deus, como igreja do Senhor, para nos voltarmos a ti, Senhor, dá-nos lições, ensina-nos, ó Pai amado, diante dessa situação que temos vivido. Pedimos pelas autoridades do nosso país, que eles, ó Deus amado, governem, Pai, de forma digna, de forma coerente, compreendendo, ó Deus amado, a responsabilidade, o compromisso deles, ó Deus, e como igreja do Senhor, nós, ó Pai amado, pedimos que o Senhor os abençoe e os faça, ó Pai, governar sobre nós com justiça, com, ó Pai, políticas sociais, com aquilo, ó Deus, que a lei de fato determina. Ó Pai amado, aqueles que usurpam a lei, o Senhor tenha misericórdia, o Senhor os corrija, o Senhor os discipline, Pai amado. Intervém, Senhor, em nossa nação, que, ó Pai amado, essas autoridades se rendam a Ti. Ninguém pode, ó Deus, com o Senhor. Ninguém que afronta o Senhor tem resultado e tem sucesso. O Senhor é aquele que estabelece reis e que destrona reis, diz a tua palavra. A história, ó Pai amado, prova isso. Por isso nós pedimos por nossa nação, nós pedimos por aqueles, ó Pai, que usurpam do poder, para, ó Pai amado, exercer a tirania sobre nós, sobre a nação. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia dos governantes e da população de um modo geral. Derrama do teu poder sobre nós, Senhor. Dá-nos como igreja, ó Deus, o compromisso e a responsabilidade de viver, ó Deus, o evangelho, de não nos curvarmos, ó Pai amado, e não negarmos a Ti, mas cada dia confessar que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Salvador, que Tu és o nosso Rei, que Ele é a solução para o Brasil.
traz esperança para a nossa nação, Senhor. Abençoe nosso povo, abençoe a igreja do Senhor. Levante a igreja com voz profética, com autoridade sobre esta nação, Pai amado. E que o evangelho chegue aos corações que estão, ó Pai, endurecidos, que precisam ser quebrantados. Aqueles, ó Deus, que são escolhidos pelo Senhor. Salva-os, ó Deus, urgentemente. Dá-nos, ó Pai amado, ousadia como igreja do Senhor, para viver o propósito do Senhor, para fazer a tua vontade, Pai amado. Em nome do amado Jesus, nós oramos, nós clamamos e pedimos a tua bênção. Leve-nos para casa em paz. Dê-nos, ó Deus, uma noite de um sono reparador, e que amanhã possamos acordar, ó Deus amado, alegrando o nosso coração em ti, celebrando, ó Deus, o teu nome, bendizendo o Senhor. E que o Senhor restaure, ó Pai amado, a saúde daqueles que foram apresentados aqui, ainda hoje, e que amanhã eles te exaltem, te glorifiquem, ó Pai amado, porque o Senhor é Deus que opera milagres. Em nome do amado Jesus, assim nós oramos e nós pedimos agora e sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor, esteja com os meus irmãos, com a igreja do Senhor, e onde estivermos, ó Pai amado, sejamos testemunhas vivas de Jesus. Pedimos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.